Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje o tema que a gente vai estar abordando é um tema diferente da minha rotina diária, né? Hoje nós vamos estar falando de DNA recombinante. Eu vou tentar fazer uma dinâmica tranquila, divertida de como é explicado esse tema e como ele funciona com alguns tipos específicos de bactérias, tá bom? Então, e aí aproveitar também a câmera para fazer um teste nessa posição. Depois vocês me dão o feedback, bom? Então, na aula vamos estar abordando o que é um DNA recombinante, né? O que nós podemos fazer com isso? Então, basicamente, o DNA recombinante é quando a gente quer pegar o DNA de alguma coisa específica e nós queremos modificar ele em outras regiões. Então, por exemplo, eu quero eu vou usar o exemplo do que a gente vai usar hoje, tá? Sobre o hormônio do crescimento, o GH. Então, o GH, eu quero fazer o hormônio do crescimento e eu quero modificar uma outra coisa com esse hormônio. Então, eu consigo pegar o hormônio, separá-lo, usar ele em uma bactéria, como a gente vai fazer hoje, e depois eu consigo transportar ele para uma outra bactéria e fazer uma colônia daquela bactéria com esse hormônio do crescimento. E depois, posteriormente, usar nos pacientes. Tá? Então, o DNA recombinante serve para esses quesitos. Um exemplo que a gente faz isso são com a insulina. A insulina é um hormônio que foi gerado, né, a insulina injetável, né, dos pacientes que possuem o diabetes. A gente fazem justamente desta forma. Foram pego uma bactéria, tiraram o plasmídio dela, como eu vou mostrar, e depois colocaram o hormônio da insulina, replicaram em uma bactéria, ela criou uma colônia, e naquela colônia tinha o hormônio da insulina. E aí conseguiram fazer com que a bactéria produzisse em grandes quantidades a insulina. E aí fazem hoje em dia a medicação, essa insulina injetável, por conta desse processo que a gente vai aprender aqui hoje de uma forma mais tranquila e de alguns desenhos bem simples, mas para a gente entender esse processo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, temos vários tipos de bactérias que a gente podemos utilizar para poder fazer um DNA recombinante. O que normalmente acontece? Normalmente acontece de a gente utilizar um padrão de umas bactérias que são mais fáceis de trabalhar. Pela alta potência dela agir, por nós temos ela no corpo, e pela virulência dela ser baixa, mas, claro, podendo causar, sim, grandes problemas de doença, patologias, quando ela não está no seu habitat. Então, a bactéria que nós vamos falar, nós possuímos ela. Então, é a Escherichia coli, ou Escherichia coli, também é um termo que a gente pode utilizar. Então, vou escrever ela aqui. E aí, vou tentar fazer um desenho dela, simples, de como ela é. Vou puxar aqui a telinha para cá. Eu vou escrever aqui primeiro. Então, ela é assim, com um ES, tá? E aí, a gente vai pegar Escherichia... Opa! Peraí, voltar aqui. Vamos com calma. Escherichia coli, que normalmente nós veremos desta forma. O E, quando a gente está falando de bactérias, nas patologias, na microbiologia, o E se refere, né, ao nome da bactéria, e aí o que vem coli na frente é a classe dela. Tá? Então, Escherichia coli. E aí fica assim, E.coli. Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia coli também. Tem várias formas de dizer. Tá bom? Então, a bactéria que vamos utilizar é a Escherichia coli. Beleza. Como ela é? Ela tem um formato de bacilo, que é aquele formatinho redondinho, como está aqui nessa partinha azul. Vou fazer aqui melhor. Então, essa bactéria, ela é mais ou menos assim, né?
um tubinho, possui uma cauda, né? Uma cauda aqui, e elas têm uma parede fina, assim, mais ou menos. Assim, beleza. Ok, dentro, vamos mudar de cor. Então, essa é a parede. Dentro dela, possuímos algumas coisas. Então, por exemplo, aqui nós temos dentro dessa bactéria o DNA cromossomo dela. Então, ela tem o DNA cromossomal, cromossomo, e ela tem outras particularidades também. Por exemplo, ela tem dentro dela um plasmídio. Já vou explicar o que é um plasmídio. Que ele tem esse formatinho redondo. Então, esse daqui é um DNA do plasmídio. Ou DNA plasmidial. Plasmídio. Então, dentro da bactéria temos o DNA cromossômico dela, de base, e temos o DNA do plasmídio. Plasmídio, ele é uma molécula separada da bactéria, não depende da bactéria e ela vive dentro da bactéria. Ele é um DNA também, uma parte reduzida de um DNA. Ele consegue se reproduzir e consegue fazer trocas do plasmídio de uma bactéria para uma outra bactéria. Por que isso é importante? Porque o plasmídio, ele dá a capacidade para a bactéria para poder ter resistência a antibiótico. Então, quando nós temos resistência a um antibiótico que é tomado por muitas vezes sem o uso correto, o que acontece quando você perde o efeito dessa medicação, desse antibiótico? O que normalmente acontece é que na bactéria, vamos supor, uma das bactérias, para exemplificar a didática, ela modificou o DNA do plasmídio dela. E aí, nesse DNA desse plasmídio, foi inserido uma série de sequências de bases nitrogenadas que fez ela ter resistência a um tipo específico de antibiótico. E aí, toda vez que esse antibiótico estiver no corpo do paciente, não vai fazer efeito porque as bactérias, elas têm a resistência a esse antibiótico. Então, por exemplo, essa bactéria do desenho, ela pode passar essa informação desse plasmídio para uma outra bactéria. Então, o plasmídio é modificado de região para região. A gente chama esse conjunto de conjugação. Conjugação é quando um plasmídio ele tem a potência, a necessidade de passar a informação de uma bactéria para outra bactéria. Então, uma bactéria não tinha informação do DNA de uma resistência a alguma coisa, e aí passou a ter depois, porque ela transferiu a conjugação daquela informação para uma outra bactéria, tá? Então, isso é a conjugação, tá bom? Então, a Escherichia coli, que é muito utilizada para fazer várias DNA recombinantes, é uma das que a gente vai usar. Então, tem um DNA cromossômico e o DNA do plasmídio. Beleza, por que é importante? Como é esse plasmídio? O que ele é, né? Como ele é um DNA, se a gente ampliar ele aqui, antes de eu começar a abordar a técnica mesmo, ele é assim, eu vou exemplificar aqui, tá? Eu vou fazer bem grande, aqui maior. Esse círculo que você tá vendo, do plasmídio, que eu mostrei em cima, ele é por si só, deixa eu fazer assim, ó. Essa linha aqui, primeira, fora, é uma linha de DNA. E essa de dentro também é a segunda, vou colocar 2, linha do DNA. Por quê? Porque o DNA possui dupla hélice, não é? Não são duas camadas que se juntam, e aí elas se juntam, forma dupla hélice, faz o casamento das bases nitrogenadas, que eu vou mostrar, e aí forma o DNA. Neste caso, ele está em formato redondo, está nesse formato em círculo. Porém, se a gente amplia, isso aqui tudo que está sendo dividido é isso aqui, ó. Aqui uma base, eu vou tentar só rapidinho aqui colocar assim.
Cada cor aqui está representando uma base nitrogenada. Então, nós temos lá uma assim, tá? Que faz ligação lá, ACT, timina, guanina, que eu vou mostrar. Tá? Mas é isso aqui, que seria. E aí, o formato normal, né? Que nós estamos acostumados a ver. Opa, desculpa. O formato normal que nós estamos acostumados a ver é daquele jeito lá. Deixa eu desampliar aqui um pouquinho. É aquele lá, slide de outra aula. Aqui, então, nós estamos acostumados de ver o quê? Aquele dupla hélice. Aqui, assim. Então, o DNA aqui, né? Uma das linhas dele contendo as bases nitrogenadas. E o outro lado da outra linha também contendo as bases nitrogenadas que vão fazer ligações. E aí, elas se juntam e formam uma informação. Ok? Beleza. Tá, então já entendemos a bactéria que vamos utilizar, o que é um plasmídio. E vamos então para a função de fato do DNA. Beleza. Sabendo então uma vez o que é esse plasmídio, precisamos de 3 componentes para conseguir fazer uma reprodução de algo. Primeiro, o gene de interesse. O que é um gene? Gene é uma informação, são proteínas que vão ser transformadas, que vão criar uma informação para criar alguma coisa. Então, por exemplo, coração. Dentro do seu DNA, você tem um gene e dentro desse gene ele estabelece como o seu coração vai ser construído, a estrutura dele, como ele vai funcionar. Então, você tem um gene, não só um, vários genes que fazem a informação do coração. Você tem gene para tudo que tem no seu corpo. Então, você tem vários, milhões, trilhões, tá? Então, por exemplo, o gene do hormônio do crescimento é um dos genes. Então, vamos usar o gene de interesse. Qual que é? O IGH. Então, o interesse que nós queremos é o IGH, que é o hormônio do crescimento. Beleza, esse é o gene de interesse. Tá, o que mais precisamos? Precisamos do plasmídio. Então, pegamos o plasmídio de qual bactéria? Escherichia coli. Então, já temos o plasmídio. E o que mais precisamos? Então, a gente já tem o gene, plasmídio. E aí, a gente precisamos de algo que vai ser inserido para fazer o corte, para inserir o gene do crescimento dentro desse plasmídio. Então, vamos utilizar uma enzima. No caso, eu vou explicar aqui mais detalhadamente essa enzima, mas é ela que vai fazer com que ela corte algo específico dentro de um plasmídio de uma bactéria para inserir esse GH. Eu vou explicar certinho essa etapa, tá? Então, na última etapa aqui, precisamos de uma enzima. Eu vou explicar melhor sobre essa enzima. Ok, então vamos parar aqui. Então, já temos 3 componentes. Agora, vamos colocar aqui em ordem. Vamos colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui o IGH, o plasmídio, e nós temos a enzima. Beleza, temos os 3 aqui. Ok, beleza. Tá, pausa. Vamos voltar aqui para o plasmídio para me explicar uma outra coisa agora. Então, de novo, redondinho. Vou fazer sempre assim, tá? Para ficar mais fácil. Lembrando que essa aqui são 2 fitas de DNAs ligadas formando esse círculo. Ok. Então, plasmídio. Dentro do plasmídio, eu acabei de falar que ele é o DNA, né? E como essa aqui, todo esse círculo é DNA, partes específicas dentro desse DNA, ele vai me dar um conjunto de informações do geramento, da origem desse plasmídio, os componentes principais, a base para a criação desse plasmídio.
E aí, o que acontece? Eu vou colocar aqui em azul. Então, essa parte que está assim azul, são várias letrinhas, correto? Várias letrinhas da base nitrogenada que eu vou explicar melhor depois. Né? Já estão meio que sabendo por conta da aula já. Essa parte toda em azul, ele está me dizendo uma informação. O quê? A gente chama de ORI. O que é ORI? É a origem desse plasmídio. Pensa comigo, eu tenho uma origem no meu DNA. Se eu destruir essa origem, todo o resto é perdido do meu DNA. Então, essa parte é extremamente importante do plasmídio. Então, eu não posso mexer aqui. Porque se eu mexer nessa aqui, se eu fizer algum corte nessa região, aquelas letrinhas que estão sendo juntadas para formar uma informação, elas vão ser perdidas e logo o plasmídio será perdido também. Vai morrer, em outras palavras. Então, qual que é o correto aqui? Não podemos mexer aqui. Beleza. Então, dentro de um plasmídio, existe uma origem, o ORI. Tá. O que mais pode ter dentro de um plasmídio? Eu tinha falado no começo que o plasmídio ele pode desenvolver competências para ter resistência a antibióticos. Bom, se ele vai ter resistência a antibiótico, o que pode acontecer? Dentro do plasmídio, na linha de DNA, né, nesse conjunto de linha de DNA, ele pode desenvolver um gene de uma informação que faz com que tenha resistência a um antibiótico. Então, eu vou colocar de outra cor. Então, por exemplo, mais ou menos aqui. Tá? Então, nesta parte, na linha de DNA, está me dizendo que aqui nessas letras que tem, existe uma informação que vai criar um gene, conjunto de letrinhas, bases nitrogenadas, que vai me falar que aqui ele tem resistência a um antibiótico. O plasmídio ele pode ter mais de uma resistência a antibiótico. Pode ser 1, 2, 3. No caso, vamos usar uma, tá bom? No caso, vamos usar umas para explicar. Então, por exemplo, AMP. Essa parte aqui tem uma AMP. O que é o AMP? Está me dizendo que aqui existe um gene AMP que tem resistência à ampicilina. Então, aqui existe uma informação que tem que está me dizendo que que aqui essas informações desse gene, ele me dá resistência à ampicilina. Logo, se esse plasmídio está dentro de uma bactéria, logo aquela bactéria tem resistência à ampicilina. Então, não adianta eu usar antibióticos como ampicilina para tentar matar aquela bactéria. Ela tem resistência, então ela não vai morrer, ok? Beleza, sabendo dessa informação e sabendo que o plasmídio ele pode ter várias resistências a antibiótico, é super importante de a gente entender. Então, por exemplo, poderia ser aqui na frente, poderia ter resistência a ampicilina, quetacimina, em todos os quesitos de cilina, né, desses antibióticos mais antigos, cefazolina, tudo mais, pode ter. É mais difícil de ter relação com cefazolina, por ser um componente um pouco diferente, mas pode ter também. No caso, vamos ficar só com AMP por enquanto. Ok, então nós sabemos que tem origem e sabemos que ele tem AMP, que é para ampicilina, resistência. Então são dois genes. Um gene que gera a origem desse plasmídio e um gene que está me dizendo uma informação que ele tem resistência à ampicilina. Ótimo, beleza. Então, se vamos pegar uma bactéria e vamos extrair o plasmídio dela para que nós coloquemos dentro desse plasmídio uma modificação, eu preciso escolher um lugar dentro do plasmídio para que eu possa fazer essa modificação. Eu posso escolher várias regiões, porque eu estou mostrando um plasmídio super tranquilo para explicar isso, mas tem uns que são complexos. Ok. Eu posso escolher várias partes dentro desse plasmídio, dessa linha de DNA, para fazer essa modificação. Ok. No caso, depois eu precisaria testar se ele vai funcionar ou não. Então, qual que acontece normalmente? Normalmente, escolhem uma região onde está passando uma informação que tenha resistência a algo, para excluir aquela resistência, deletar e colocar no lugar o que você quer modificar. Então, vamos lá.
eu falei que eu quero o hormônio do IGH, né? Do IGH. Beleza, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar as sequências de informações que tem de um gene de GH e vou colocar no lugar do AMP. Então seria como assim? É como se aqui agora, no lugar de AMP, ele fosse aqui IGH. Logo, não tem esse plasmídio, essa bactéria perdeu a resistência a AMP. Seria mais ou menos assim que agora eu vou mostrar em passo a passo. Beleza, então vamos lá. Então, sabendo disso agora, vamos voltar aqui. Então, nós tínhamos lá o IGH, plasmídio e a enzima, que é a próxima a ser explicada quando eu terminar os dois ali. Ok. Tá, então quer dizer que eu fui lá, peguei, separei vários IGH, separei vários plasmídios, então eu extraí o plasmídio da bactéria, tá? É extraído, você tem a bactéria, e aí tem lá o DNA cromossômico, você vai pegar aquele plasmídio que tá aqui, vai extrair ele para fora, tá? Tem que pegar o plasmídio mesmo. Vamos pegar várias, né? Para didática a gente fala de uma só, mas são várias. E aí, beleza. Tem aqui, eu peguei os 3. Como vai acontecer isso? Então, no laboratório, precisa de uma coisa primeiro. Você vai precisar pegar 3 tubos de ensaio. São aqueles tubos aqui assim. Assim. Então, vou fazer aqui os 3. São 3 assim. E um deles vai ter só IGH. Então, o que estou dizendo? Que em um tubo de ensaio tem milhões de hormônios do crescimento. No outro tubo, eu tenho muitos milhões de plasmídios. E no outro, eu tenho agora a enzima. E aí, é aqui que eu vou explicar a enzima. Desculpa que eu não estou conseguindo aqui. Então, aqui, a enzima. Enzima de restrição. O que é isso? Então, vamos lá. Antes de eu começar as 3 componentes, vamos explicar a enzima de restrição. Vamos fazer aqui uma linha de base de um DNA. Então, temos 2 linhas do DNA, lembra? Então, temos a linha de cima aqui e a linha de baixo. E aí, na linha de cima, nós temos um componente assim. Ó, nós temos lá A, T, C, C, G, A, T, T, C, G, A, T, C, G, por exemplo, assim, tá? Embaixo, aí que vem a informação, né? Como vocês aprenderam lá, o que são essas letrinhas? São as bases nitrogenadas. O que são? São os componentes que vão formar um DNA. Então, o DNA ele é composto do quê? Né? Você tem lá um grupo fosfato, são 4, porque eles são assim. Grupo fosfato, mais ou menos assim, tá ridículo isso aqui. Você tem uma pentose, que é um açúcar, uma pentose, então é ligado a um açúcar, né? Tem aqui um açúcar, que é ligado a uma base nitrogenada, que é as letras. Quais são? 4 possíveis. Ou seja, estou dizendo que aqui dentro há uma base nitrogenada. Você tem um grupo fosfato, em verde. Em vermelho, uma pentose, que é um açúcar grande. E você tem uma base nitrogenadas, que podem ser 4. Podem ser A, ou T, ou C, ou G. O que é o A? A se chama adenina. O T se refere à timina. O C, citocina. E o G, guanina. Ou então, o que eu estou dizendo? O DNA ele pode ter uma base nitrogenada em adenina.
ele pode ter uma base nitrogenada em timina, ou em citocina, ou em guanina. E no caso do RNA, o que muda? Muda que no lugar da guanina, da timina, perdão, no lugar da timina, nós temos a uracila. No caso, o RNA, tá? Vamos esquecer por enquanto. Então, foca aqui. Então, vamos supor, um grupo fosfato com uma pentose que tem uma base nitrogenada de adenina. Nós temos um grupo fosfato que tem uma pentose, que tem uma timina, que tem uma citosina, que tem uma guanina. Nunca vai ter os dois ao mesmo tempo. Sempre um só, tá? Por que essa informação é importante? Porque volta aqui para cima. O A, que é uma adenina, o A é uma adenina, ou seja, eu sei que ele tem um grupo fosfato, uma pentose e base nitrogenada de adenina. E essa é uma linha só de DNA. Eu estou mostrando uma linha só, uma linha só. Então, seria como isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, rapidinho, e aí eu vou mostrar de outra cor. Lembra? O A aqui que eu mostrei, então esse A aqui é esse A aqui. Então, de um lado da linha são duas linhas de DNA. Uma das linhas tem adenina. E do outro lado vai ter o quê? A adenina, ela só pode se ligar com a timina. Tá? Em uma aula mais avançada, eu vou explicar isso aqui melhor, né? Porque esse conjunto. A adenina só pode se ligar com a timina. Então, de um lado tem adenina e do outro tem timina. Beleza. E a timina aqui, ó. Agora vamos pro T aqui. E o T, que é uma timina, ou seja, é um grupo fosfato com uma pentose que tem uma base nitrogenada como timina. A timina que está do lado de cá, está do lado de cá, ela vai se ligar com o que ao outro lado da outra linha do DNA? Com adenina. Adenina se liga a timina e timina se liga a adenina. Então, aqui vai ser adenina. Agora, por sua vez, o C, que é a citosina. A citosina só pode se ligar à guanina. Então, como aqui está o C, ela só pode se ligar com a guanina. Temos um outro C, que é o outro C aqui. Então, ela só vai se ligar com a guanina. E agora, a guanina aqui? Então, a guanina aqui vai se ligar com a citosina. Então, era G, G, C, T, A, lembra, beleza? Por quê? Porque a timina se liga à adenina e a adenina se liga à timina. Guanina se liga à citosina e citosina se liga à guanina. Então, aqui é um C e aqui vai ser um G. Aqui é um G, aqui vai ser um T. Aqui é um C, aqui é um A, aqui vai ser um T. Aqui é um T, aqui vai ser um A. E assim vai. Por que essa informação é importante? Para me explicar uma enzima de restrição, tá? Então, a enzima de restrição, ela vai ir numa linha do DNA, vai nas duas linhas do DNA, vai cortar uma informação no meio e vai excluí-la para fora, vai excluí-la. Como assim? Vamos passar aqui para o lado. Imaginemos que, para ficar simplificado, que o IGH, que é um gene, né, de interesse nosso, ele tivesse as seguintes informações do DNA, desse jeito aqui, ó. Então vamos supor que seja assim: A, C, T, T, G, A. Bem simplesinho para a gente entender. E aí a gente tem uma coisa muito legal. Que a gente, no DNA, existem regiões que são paleodrômias. Paleodromas, que são regiões onde o que é falado da primeira letra para a última, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, quer dizerem a mesma coisa. Então, paleodrômica é por conta disso. Ou seja, aqui só um adendo, tá? Que eu fiz errado aqui, perdão. Aqui é a C, tá? Para ficar igualzinho. Ou seja, aqui é A. Então, aqui vai ser T. Aqui é C. Aí aqui vai ser G.
E aí aqui vai ser T. Então aqui vai ser AGT. Tá? Isso é importante por quê? Porque aí o DNA ele vai cortar no seguinte informação. Ele vai pegar aqui, ó. A enzima de restrição, vamos ampliar. A enzima de restrição, esse aqui é o hormônio do GH, tá? Vai vir aqui, ela vai cortar aqui e aqui. E aí todo esse conjunto aqui do meio não vai mais existir. Não vai mais existir. Ok, não vai mais existir. O que acontece? Se não vai mais existir, vamos fazer na parte de baixo. Vai estar assim, AT. Correto? Beleza, porque a enzima ela foi em uma região específica, cortou uma linha de base de cima do DNA e uma linha de base de baixo do DNA, das duas linhas. Ela excluiu aquela informação que tinha no meio e ela vai acrescentar algo no meio. O que ela vai acrescentar? E aí, lembra, o IGH é o que a gente quer colocar. Ok. O IGH é o que a gente quer colocar. E aí, o que a gente acabou de excluindo aqui? Ou a gente acabou de excluir... Deixa eu puxar para cá. O AMP, que era o quê? Ampicilina. Como assim? Vamos fazer pequenininho aqui. O plasmídio, ele tem aqui uma origem, o ORI, e aqui ele tinha o AMP. Eu quero excluir esse AMP daqui e eu quero colocar no lugar da ampicilina o meu IGH. Então, eu vou colocar uma enzima de restrição, que a enzima de restrição aqui, ela vai ir na região da ligação de AMP, vai pegar o gene de AMP, vai cortar no meio, chama endonuclease, vamos esquecer por enquanto, mas só para lembrar esse nome já, endonuclease, vai cortar no meio, vai excluir a informação, vai ficar igual eu coloquei aqui embaixo, em vermelho, AT. Como ela excluiu aquela informação de AMP, que aqui era AMP, o que vai fazer? Se excluir o AMP, a enzima de restrição agora vai pegar o gene IGH, vai colocar aqui no meio e vai colocar as informações das letrinhas. Então pode ser que seja assim, ó, C, C, T, G, T. E aí, ao contrário, G, G, A, C, A. Né? Porque timina se liga a adenina, guanina se liga a citocina, citocina a guanina e adenina a timina. Vamos de novo. Nós tinha aqui o AMP, o que a gente queria cortar. O AMP era o que a gente queria cortar. Bom, queríamos cortar. Precisamos de uma enzima. Essa enzima, ela vai no local, ela vai escolher, não vai escolher aleatório, tá? É uma informação que ela tem na enzima, que ela sabe onde ela precisa cortar. Isso vai uma aula mais para frente. Ela sabendo onde ela precisa cortar, ela vai cortar no meio de uma linha da segunda linha. Vai excluir aquela informação que tem naquele gene, que no caso aqui é o gene do AMP, da ampicilina, e vai colocar aquilo que a gente quer. Então vai colocar, no caso aqui, o IGH. Agora, antes que era um AMP, agora isso aqui é um IGH. Logo, aqui não é mais AMP, agora é IGH. Então, esse plasmídio que antes tinha resistência à ampicilina, agora ele tem um IGH, um hormônio do crescimento dele, e não tem mais resistência a antibiótico. Ok? Então, vamos voltar nessa informação que eu girei para falar dos 3 tubos, como isso acontece. Aqui, os 3 tubos, tá? Então, esses 3 tubos é como acontece essa sequência. O que eu vou fazer? Vou cortar esse vídeo, vou fazer uma segunda aula e a gente começa dos tubos e dá sequência na outra aula, beleza? Mas antes, eu vou só recapitular do que eu falei, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma bactéria. Ok. Essa bactéria que estamos utilizando é Escherichia coli. É uma bactéria muito comum, ela normalmente vive já no nosso organismo, no estômago, e
pode sim causar patologias. Por que nós utilizamos ela? Por fácil crescimento que ela desenvolve e por ela ser mais maleável em quesito dessa separação de extração do plasmídio. Bom, o DNA cromossômico da bactéria a gente não mexe. Nós temos o DNA do plasmídio, que é um DNA separado da bactéria que vive dentro da bactéria. O plasmídio ele tem a capacidade de ter resistência a várias coisas, fazer várias outras coisas. Bom, esse é o plasmídio, então nós conseguimos ver ele curvadinho com as duas linhas de DNA. As linhas de DNA, nós temos uma parte dela onde vai te dar a origem daquele plasmídio, você não mexe, porque senão você estraga o seu experimento. E você pode ter que o plasmídio tenha 5, 6, 8, tantos fazem a quantidade de resistência a antibiótico. Por que é importante? Que depois na segunda aula você vai ver por que é mais importante a gente tirar resistência a alguma coisa para fazer o teste, para ver se deu certo ou não o experimento. No caso, então, a gente tinha o IgH, nós queríamos tirar o AMP do local, daquela região, e colocar naquele lugar o IgH. Para fazer isso, nós separamos 3 tubos, que eu vou dar sequência depois. Então, para relembrar aqui, os DNA, temos 2 fitas dupla hélice, essa dupla hélice, adenina, que é uma base nitrogenada, e o DNA ele é composto de um grupo fosfato, uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Tá? Beleza. Sendo assim, adenina só se liga a timina, e timina só a adenina. Citosina só a guanina, e guanina citosina. Temos 2 linhas, e aí o que acontece é que a enzima de restrição, a enzima, ela vai entrar dentro dessa região, ela vai cortar uma parte específica, nunca aleatório. Essas enzimas, você pode comprar elas para fazer experimento, ela já vem pronta, você só usa no tubo, e elas vão cortar uma parte específica do DNA. Elas vão cortar, vão excluir aquela informação e vão colocar aquilo que você pôs a querer colocar ali. Então, no caso, o IgH. Logo, antes era AMP, passou a ser IgH. Beleza? E aí, para a gente entender como esse processo acontece, precisamos dos 3 tubos que eu vou mostrar mais explicadinho essa sequência desses, como é que a enzima corta, quais eu misturo primeiro, tá bom? Então, só para ficar aí salvo, essa aí é a primeira aula gravada sobre DNA recombinante, para a gente aprender de uma forma desse jeito, não sei se vai ficar bom, tá? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.